bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu quero comentar com vocês alguns pontos, algumas reflexões sobre o processo de idealização de um regime novo. Vamos dizer assim, um processo extremamente intelectualizado para você poder configurar uma alternativa política ao que aí está. E eu pensei nisso porque eu vejo as mais diversas matizes aqui no YouTube. A gente até faz bastante acts aqui, né, de libertários, de liberais, de comunistas, de YouTube. Então é interessante porque tem uma data que vem se aproximando, né? Nós teremos aí o 15 de novembro, daqui a pouquinho. Então é uma data que nos lembra a mudança, uma transição de regime, né? E eu acho interessante a gente analisar tanto a ascensão republicana como o esgotamento republicano também, personificado ali na década de 20. E eu acho que é legal a gente observar as características que não só apontam um declínio, como os traços que marcam a formulação de um regime novo, e como se dá esse processo de esgotamento de uma certa ideia, de um certo conceito, de uma ideologia, enfim, de um regime como um todo. Mas antes, eu quero só deixar aqui, já passar o chapéu para vocês. Vou pedir para vocês deixarem seu like, um comentáriozinho aí para ajudar no algoritmo. Confiram a inscrição do canal. E se você quiser colaborar aqui com o canal, também tem a opção aí de ser membro. Tem conteúdo exclusivo aí no clube de membros do canal. Além disso, como estamos falando aqui de 15 de novembro, nós da Legião Anchieta fazemos diversas ações, e particularmente o 15 de novembro é uma data muito simbólica para um movimento monarquista. Então a gente faz as nossas ações de retaliação à data, no caso, né? Então a gente sempre faz bandeiraços, nós estamos fazendo tiragens de jornais, alguns folhetinhos de jornais. Nós fizemos os panfletos, eu tô com uma grande faixa aqui do meu lado. Então se você quiser ajudar as nossas atividades, lógico, já antes de tudo, siga-nos nas redes sociais, @legialanchieta, Twitter, Instagram, em tudo. Mas além disso, tem também na descrição do vídeo aí o meu Pix aqui do canal, o saquarema@protonmail.com, ou o da Legião, legialanchieta@gmail.com. Se você quiser colaborar com qualquer quantia ou da forma que você achar devido, está aí os Pix na descrição, tá bom? Estou fazendo aqui, literalmente passando o chapéu aqui para vocês já no começo do vídeo. Então, sem mais delongas, tem um ponto que eu acho interessante, porque essa discussão remete a algo que nós estamos vivendo hoje, que são sinais de decadência, de um esgotamento do regime a qual a gente vive. Então, falando sobre o 15 de novembro, sobre ali o fatídico 1889, o que se deu? Daquele momento da história, nós tivemos uma classe média aliada, e aqui eu digo classe média no sentido de intelectuais, assim, bacharéis em direito, uma elite intelectual que, aliada com o aporte financeiro dos cafeicultores, daqueles que detinham interesses econômicos, de uma certa expressão de esgotamento do império. Eu não quero falar aqui as mesmas platitudes de sempre, referente à questão religiosa, referente à abolição da escravatura, que mexeu no bolso de muita gente poderosa ali, mas particularmente nos mais românticos, e aqui eu digo os mais idealistas, né? Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, esses homens que são celebrados como intelectuais do processo golpista ali. A ideia é que existia um esgotamento do regime. As crises que já vinham assinalando os possíveis flancos abertos que se geravam em cada uma dessas crises. Então, a crise com o exército após a Guerra do Paraguai, a crise com o clero após a questão religiosa, a crise com os cafeicultores e os produtores, o campo no geral, com a abolição da escravatura. Então tudo isso foram sinais gradativos ali que foram aparecendo em quase 2 décadas até culminar no golpe republicano. Não foi algo necessariamente do nada, mas dentro de um imaginário mais intelectualizado, nessa parcela existia uma forte propaganda, lógico, né? Os ares que ecoavam da Europa, dos Estados Unidos. Na América existia um pensamento muito forte, né? Então, não só se tinha um republicanismo em alta, a monarquia como sendo o regime ancião, algo antiquado, velho, atrasado,
E na América, a América a nova terra, né? A terra dos revolucionários, a terra onde as repúblicas iriam apresentar um novo mundo, e não só falando sobre um novo continente, mas uma nova era propriamente, com novos regimes políticos. Então a monarquia no Brasil era um empecilho para essa imagem das repúblicas americanas. Então existia esse esgotamento da imagem, mas ao mesmo tempo também, né, um Estado confessional católico, ou seja, a igreja que é uma representante ali das tradições de uma velha Europa, a qual você queria apagar da memória, só lembrar com uma era de trevas, né, o antigo medievo, antes da era das luzes, da indústria e afins. Então se teve um conjunto ali muito sedutor aos jovens intelectuais e muito efervescentes, ou seja, naquele momento a ideia de uma república laica pintou ali como o grande progresso. E o império como algo antiquado, uma força que prendia o andar natural da civilização rumo à Era das Luzes. Ou seja, como se as civilizações sempre andassem em uma constante evolução. O que é típico de uma mentalidade também já evolucionista, né, ali bastante presente nessa transição do século XIX para o XX. O que acontece é que essa república tão progressista se mostrou bastante reacionária com as forças que realmente representavam uma evolução social e antropológica do Brasil. Isso é, ignorando essas narrativas políticas, essas narrativas de cunho puramente propagandístico. Se a gente for falar em matéria propriamente do que é verificável empiricamente, o que realmente representou um progresso no sentido empírico da palavra foi a consolidação do assentamento no Brasil. Esse processo que foi calcado nas três raças, no português, no africano e no nativo, que aqui estavam, num processo de miscigenação, de mútuo compartilhamento dos saberes que influenciaram não só na construção da base sólida do Brasil, como também na cultura. E você tem a pedra angular desse processo, que serviu como um nivelador aglutinador, vamos dizer assim, aparando as arestas das diferenças nesse processo de miscigenação, foi a presença da Igreja Católica como o cimento dessa nacionalidade. Que vocês podem imaginar que, tudo bem, nós temos uma nação mestiça, mas como a gente conseguiu conformar tantas diferenças e mesmo assim criar uma identidade singular, ou seja, que remete a algo centralizado, com características objetivas? É graças a essa religiosidade que conseguiu comportar as muitas diferenças culturais e afins dentro de um princípio religioso em comum. Então, dentro dessa perspectiva, a mestiçagem católica, ela foi o verdadeiro impulsionador do progresso nessas terras, porque a partir desse processo, nós temos o desenvolvimento do território em si. Então a gente tem, né, essa força sertaneja, essa força interiorana, esse Brasil profundo que se funda aí, nessas bases que nós encontramos nesse princípio étnico e religioso. E os demais fatores acabam sendo consequência destes. Então, a expansão do território através das bandeiras, o levante de vilas, aldeias já convertidas ao catolicismo e afim. Assim, o processo colonial gira em torno dessas duas questões, a mestiçagem e a religiosidade. Então, um regime que se apresenta, e aqui eu me refiro à República, como uma força europeizante, ou seja, que vai querer apagar a construção histórica de Brasil de então para impor uma visão enlatada europeia, ela é uma força reacionária, no sentido empírico da palavra e não político, frente a uma força progressista, no sentido empírico, que era a brasilidade. Então, se a brasilidade remetia a um estilo de vida rural, sertanejo, interiorano, a civilização republicana, ela tinha que ser litorânea, estava aberta ao mundo. Ela é construída com base nas ideias que afluíam pelo resto do mundo, enquanto a brasilidade foi
foi construída, foi forjada no isolamento, propriamente no processo de assentamento apartado das influências estrangeiras. Isso aí é uma questão importante porque, junto com o processo de europeização, e aqui se atinge a etnia brasileira com o projeto de embranquecimento que se tinha em curso na República Velha, que é justamente essa ideia de que não, o mestiço é ruim. A base da identidade nacional é ruim. E não só ele é ruim, que precisa ser embranquecido para a gente conseguir exportar um modelo de civilização europeia e então desenvolver o Brasil. Mas a religiosidade também é ruim. Ah, não, o catolicismo é atrasado porque veja que a mentalidade protestante, a mentalidade católica, porque o protestante ele é aberto ao comércio e à prosperidade e afins, o protestante é todo judaizado e junto disso você tem, não, mas o Estado tem que ser laico para a gente ter uma diversidade e afins, ou seja, em uma só tacada, nessa mentalidade de tentar reconstruir a nação do zero, se teve esse processo de desmonte dos pilares mais fundamentais da nacionalidade e, consequentemente, de tudo que foi construído. Logicamente, isso não se efetivou, senão a gente não teria conseguido dar uma contrarresposta. Mas teve a vias de, né, a República Velha, englobando o período da República da Espada, contou ali com 41 anos, basicamente. Então foi um longo período até de regresso. E aí, a gente pode até apontar outras questões, como regresso institucional também, né? O abandono das instituições do Império, que eram lapidadas e eram singulares, eram tipicamente brasileiras, para trazer um modelo institucional importado dos Estados Unidos, né? O federalismo, os três poderes, tudo mais, essa porcaria que a gente tem até hoje. E, ao mesmo tempo, na área da cultura, por exemplo, paisagismo, arquitetura, não. Vamos terraplanar tudo, vamos dar uma banana para a questão social, mas a gente precisa importar a leitura francesa, o paisagismo e a arquitetura francesa. As nossas capitais têm que remeter a Paris. Então, né, se tinha tudo isso também, República Velha, ela representava, no seu sentido político, o progresso. Ele era uma força politicamente progressista, porque, né, cosmopolita, e pegava o que era as modas do que havia mais de novo no campo da ciência, né, com a sua eugenia, no campo da cultura, no campo da arquitetura e afins, enquanto a tradição, a defesa desse Brasil profundo seria um reacionarismo, né, porque estaria atravancando a marcha do Brasil para se tornar uma nova França nas Américas. Só que, em sentido efetivo, ou seja, em sentido empírico da nossa experiência, todas as pautas representadas pelo progressismo político eram reacionárias ao processo de consolidação da nação. E aquilo que era tido como reacionário no sentido político era, na verdade, progressismo no sentido empírico. Era o que faria realmente a nação andar para frente. Então, a gente percebe esse descompasso e a periculosidade de como uma nação pode, por décadas, atrasar o seu processo de consolidação, graças à má formulação nesses processos de querer idealizar novos regimes, construir o país do zero. Essa ideia é essencialmente revolucionária. E aqui, lógico, empregando um mau sentido, não, né, a revolução, um segmento, vamos dizer assim, positivo ao bem geral da sociedade. Então, a gente vai observar que hoje a gente tem algo muito parecido, que é desde comunistas aí no YouTube, liberais, ANCAPs. Qual é o ponto? Se a gente olha para a reação à República Velha, que a gente, particularmente, o recorte que eu faço com muita frequência aqui no canal, é a reação católica, o nacionalismo católico que vai surgir ali já no final da década de 20, que ele vai começar a fazer as suas análises com um referencial no passado, buscando uma pureza brasileira nesse passado. Muitos movimentos nacionalistas fizeram isso em outras regiões e caíram em erros tremendos. Caso alemão, para reforçar a sua identidade,
ele buscava a pureza racial, o que era um delírio, como o Mussolini mesmo dizia, era um delírio de raça. Mas a gente vai pegar a busca por uma pureza em diversas áreas diferentes. E aqui no Brasil foi um caso muito engraçado, porque a busca para contrapor o cosmopolitismo, essas mudanças do Brasil de então, foi a busca de uma pureza da brasilidade, que era tudo menos pura. Então o resgate era aquele Brasil mestiço e católico. Olha, a gente está falando em resgate da pureza na mestiçagem. Mas é justamente isso, porque a contaminação, no caso, veio com a tentativa de embranquecimento e de laicização. Então a pureza de um Brasil, ou seja, retornar ao que éramos e o mais próximo de um projeto autenticamente brasileiro, apartado de influências externas, estava naquele modelo de sociedade. Então a nossa pureza seria a mestiçagem católica. Era retomar o monopólio da fé e o incentivo a essa convivência pacífica entre os grupos sociais, étnicos internamente. E é uma miscigenação não só etnicamente falando, mas na cultura, né? Então era essa bucha que ela é capaz de absorver e nos dar o caldo da brasilidade nesse processo. E isso só é positivo e não anárquico graças à centralidade da fé nesse processo que vai modelar os costumes, modelar a mentalidade, a qual a gente tem um ordenamento nessa sociedade. Não é só um caos multicultural, como a gente vê hoje nos países de primeiro mundo, né? Tentando forçar essa convivência teoricamente pacífica pela força, o que causa mais caos ainda, já que não tem um princípio de ordem que permita essa harmonia internamente nessas nações. Mas qual que é a questão? Perceba que, para fundamentar, e aqui eu não vou ter tempo nesse vídeo particularmente de apresentar todas as oposições que a reação católica teve à República Velha. Reação de rejeitar o materialismo, rejeitar o modelo econômico liberal, o modelo econômico socialista, de rejeitar a perspectiva teológica do regime, a perspectiva social do regime, a perspectiva étnica do regime, foi uma oposição completa e total. Só que perceba, todo o diagnóstico que ela fez para fundamentar cada uma dessas oposições ao secularismo liberal e ao bolchevismo da época foi marcado por antes colocar como pedra fundamental a nacionalidade. E a nacionalidade entendida por tradição. E a tradição, volta às duas palavrinhas mágicas, mestiçagem católica. Ou seja, não tem como você querer desenvolver uma proposta para o seu país de um resgate. Você está sentindo a decadência do regime em que você vive. Você pensa, beleza, eu preciso formular aqui uma resposta, propor um regime alternativo que resgate a harmonia e o bem geral. Eu não posso fazer isso se eu não levar em conta as características sociológicas, antropológicas, históricas do meu povo. Porque se eu quero fazer o diagnóstico de um paciente, falar, o fulano de tal precisa de uma cirurgia X, ou ele tem a doença Y, eu preciso conhecer e ver o quadro do paciente. Eu não posso simplesmente olhar para um cara na rua e decidir o que ele precisa aleatoriamente. Considerando que você seja médico, né? Vocês entenderam o exemplo. Então, e isso é tão fundamental e parece tão óbvio, mas olha os canais que nós temos em alta hoje. Por exemplo, o comunista ele é universalista. Ele aplica a luta de classes, ele aplica a luta, agora que não é só, né, social, mas agora a luta ela opera em escala racial, em escala social, em diversas escalas, né? Agora o comunista é mais um progressista, né? Ele tem essa agenda woke, mas em nenhum momento ele faz uma análise individual sobre o histórico dessas causas no Brasil. E quando ele pretende fazer isso, ele já faz esse processo, esse estudo das ciências sociais, enviesado a querer enquadrar a realidade nacional dentro da caixinha universal que ele usa como régua. É aquele caso que a gente falou nos vídeos atrás sobre o movimento negro. É ignorar a experiência histórica do movimento negro no Brasil
para enlatar aquela experiência do movimento negro sul-africano, norte-americano e afins para todos os países do mundo. Sendo que, por exemplo, o Brasil não tem uma história parecida. O mesmo vale para a luta da mulher, a luta dos homossexuais e afins. É ignorar a história dessas parcelas nos países específicos para criar uma narrativa geral que vai se enquadrar em tudo quanto é canto, que vai ser uma agenda puramente divisionista. Por outro lado, nós temos, por exemplo, os liberais. Os liberais, eles também têm isso que, não, a solução é privatiza, desburocratiza, diminui imposto e pronto. O Brasil vai ser uma nova Singapura. Ignorando a fé do nosso povo, a mentalidade do nosso povo, as dificuldades políticas, a questão até geográfica do Brasil. Tem uma série de questões que tem que ver como essas reformas vão ser implementadas e como elas vão reagir particularmente no Brasil. Não é igual uma receita de bolo, você coloca lá os ingredientes, pim, pronto. O resultado sempre vai ser o mesmo. Não é assim que funciona. Ou então você tem uma escala ainda mais doentia desse processo, que é o libertarianismo, que ele ignora completamente as noções de coletivo e busca simplesmente, assim como o liberal, só a eficiência, ou seja, o que por si só já é idiota, porque tratando-se da ação humana, não necessariamente a gente quer só a eficiência. A complexidade humana e social muitas vezes busca outros valores que não a eficiência de mercado. Mas mais do que isso, o que distingue esse processo de busca pela eficiência do libertário para o liberal é que o libertário, ele sequer trabalha com escala macro. Então ele atomiza o sujeito e analisa só o indivíduo. Ou seja, ele faz aquilo que diz respeito às suas vontades, aos seus interesses, sem considerar justamente os valores sociais que mutam esse indivíduo que nas análises libertárias se enquadram em qualquer cenário. Ou seja, por exemplo, num contexto específico de civilizações, dentro de uma teoria, você pode dizer que o indivíduo ele pode ter interesses X ou Y em determinadas ações. Isso independente de cenário. Sei lá, o cara tem uma maçã e quer um mamão. Todo indivíduo em qualquer lugar do mundo vai simplesmente propor a troca da maçã pelo mamão. Ou pode pegar qualquer outro exemplo que seja tão chulo que pareça universal, em escala individual. Mas isso não leva em conta os fatores macro que advêm da fé, da cultura, do contexto em que o indivíduo está inserido. Porque o coletivo sempre sobrepõe o indivíduo. Não só nas decisões políticas, como nas suas decisões mentais, as suas decisões individuais, no seu modo de ver a realidade. Ou seja, se você ignora o contexto e o corpo a qual você está operando, o resultado é o fracasso completo de qualquer apresentação de proposta, de restauração, de revolução, de instauração de um novo regime, que seja, chame do jeito que você quiser. Então, assim, dentro do que a gente pode observar da nossa própria experiência histórica, é legal ver essa diferenciação de como os republicanos de 89 tentaram apresentar um projeto de Brasil novo e falharam miseravelmente, se mostraram uma força de regresso, no pior sentido da palavra. E olha que eu uso o regresso como sinônimo de elogio, muitas vezes aqui no canal devido à temática. Mas, do outro lado, nós temos os intelectuais católicos da década de 20 e 30, que acabaram tendo um certo apogeu na era Vargas, apesar de não ter o controle da situação como um todo, mas conseguiram deixar um legado muito positivo dentro do que eles conseguiram atuar. Então você percebe qual que foi a diferença crucial para um ser uma força positiva e o outro uma força negativa à nação. Que o positivo, idealizou propostas para o Brasil olhando para si, olhando para quem somos, estudando profundamente as características do nosso povo e dos nossos interesses reais, e o outro simplesmente idealizou sobre uma ótica cosmopolita, sobre uma ótica não vendo o brasileiro, mas vendo o indivíduo que caminha por si só para frente, para o progresso e afins, descaracterizando os nossos interesses e as nossas vocações quanto povo, quanto um coletivo. Bom,
eu vou ficando por aqui. Sei que foi um papo meio, vamos dizer assim, estranho para a proposta do vídeo, talvez. Talvez vocês esperassem que eu falasse lá, e o Teodoro da Fonseca era corno e não sei o quê. Isso aí eu acho que já tá meio saturado. Então, por isso que eu fiz essa proposta de um tema um tanto quanto diferente, que é pra gente pensar como nós podemos trazer propostas para a nossa crise de hoje. Quais os caminhos que a gente tem que seguir nesse sentido. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo ou live.